Hoje o Bitcoin se encontra dentro de uma região de No Trade Zone, e eu vou te explicar através de dados o que é essa região. Mas, como o próprio nome já diz, a melhor coisa que você faz não é se posicionar dentro dessa região, mas sim aguardar por uma saída de dentro dessa região para que a gente possa tomar decisões mais assertivas. Hoje eu vou te explicar como que é a minha visão exatamente no Bitcoin e também para as altcoins. Afinal de contas, se tem uma coisa que coloca dinheiro rápido no nosso bolso, é as altcoins. Obviamente que não é aquelas multiplicações que as pessoas esperam de 10.000%, nem mesmo 1.000%, mas sim multiplicações de 30% em questão de 2 dias. Isso pode acontecer dentro das altcoins. Por conta disso, nós vamos analisar elas e vamos entender também em qual ponto nós estamos. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar, eu quero que primeiro você entenda da importância de você alinhar o seu portfólio com o mercado. Se a gente olha para a carteira rumo ao 1 milhão aqui, por exemplo, o patrimônio ele está estabilizado nos últimos dias, porque a carteira rumo ao 1 milhão ela está protegida. 95% do patrimônio dessa carteira está simplesmente em ativos estáveis, ativos que não vão se desvalorizar mesmo que o Bitcoin ele venha a zero. É super importante que você alinhe a sua carteira sempre a isso. Entenda que existem várias fases dentro do ciclo e cada fase sua carteira ela vai estar vivenciando um momento diferente. Alguns momentos é de multiplicação, outros momentos é de preservação. A gente acabou de vivenciar um movimento aqui de multiplicação dentro da carteira rumo ao 1 milhão. Ou seja, agora nós estamos em um momento de preservação, tá? Por que nós estamos em um momento de preservação? Se a gente olha para os dados do Bitcoin, a gente sabe que houve um enfraquecimento da sua tendência. Olha só, se a gente olhar para o gráfico aqui, a gente vai ver que desde lá dos 74 mil dólares, a gente não teve um pullback mais significante no ativo. Só que a gente começa a ver que a partir desse momento a pernada de alta ela começou a enfraquecer e a gente começa a ter um aumento da pernada de baixa. Ou seja, a gente sabe que pullbacks eles são eminentes nesse cenário. Então, o que nós devemos fazer diante desse cenário é exatamente proteger a nossa carteira, beleza? Olhando para um curto prazo aqui, a gente vê que o Bitcoin ele está dentro de um vai e vem nessa região. A gente não consegue primeiramente romper a média de 200 períodos entre um gráfico de 1 hora, então a gente se mantém dentro de uma tendência de baixa. Só que o que está acontecendo dentro dessa região é que a gente tem muitos sinais fortes de reversão e depois o mercado ele volta a subir. Sinais fortes de reversão mais uma vez e em seguida o mercado ele volta a subir mais uma vez. Isso daqui faz com que a gente fique sanduichado dentro de uma região. Essa região que nós ficamos presos são as famosas regiões de No Trade Zone. Por que acontece isso daqui? Muitas pessoas se alavancam em qualquer movimentaçãozinha que a gente tem. Seja uma movimentação de fundo, as pessoas abrindo long, ou seja uma movimentação de topo, as pessoas abrindo short. A gente vê isso claramente no mapa de liquidação. Olha só. As pessoas estão travando o ativo entre 103 e 106 mil dólares. E é comum que a gente fique dentro dessa região até o mercado ter força suficiente para se direcionar para outro lado. Enquanto a gente tiver esse excesso de alavancagem dentro dessa região, é comum com que a gente veja falsos rompimentos, com que a gente veja falsos sinais de reversão, com que todos os dados que a gente olha por price action ele não dê continuidade logo em seguida. Aquela movimentação ela dura muito pouco e o mercado já volta para o outro lado e aquela movimentação dura muito pouco e ele reverte para o lado anterior mais uma vez. Essas são as famosas No Trade Zones, zonas muito complexas para você operar e para você definir as tendências também. O melhor que você pode fazer dentro dessa região é não fazer nada. Não operar também é operar.
Deixar de investir também é investir. Existem alguns momentos que você precisa fazer isso, porque se você estiver operando, se você estiver investindo, você está perdendo dinheiro, porque às vezes você está em uma zona muito complexa. Uma zona que demanda muito esforço seu, uma zona que demanda um acompanhamento muito massivo, por exemplo. Bitcoin ele funciona durante 24 horas. A gente está vendo movimentações relevantes acontecendo na madrugada. Ou seja, não dá para a gente ficar 24 horas na frente do gráfico. Por isso que a gente define algumas regiões como No Trade Zone. Simplesmente aguarde, seja paciente. Quanto tempo pode levar No Trade Zone? Não faço ideia, eu não consigo prever o futuro. Não sei se vai levar mais um dia, não sei se a gente sai daqui hoje, ou eu não sei se a gente vai ficar mais 2 semanas dentro dessa região. O que eu sei e o que está no meu controle é que nós estamos em uma No Trade Zone e aqui eu não vou tomar decisões. Hoje a carteira Rumo ao Milhão ela está protegida, hoje os meus clientes estão protegidos, preparados para grandes quedas que vêm pela frente. A gente vai comentar sobre essas quedas que podem vir pela frente, não que vêm pela frente, porque eu também não consigo prever o futuro, mas eu consigo ver os dados e entender que nós estamos em uma região que é muito mais favorável ficar protegido. Obviamente que quando a gente está protegido, quando a nossa carteira está com patrimônio estabilizado, tudo que a gente busca é por compra. Hoje eu estou olhando para o preço dos ativos e eu estou buscando por um sinal de compra, um sinal de reversão aonde eu possa tomar uma decisão de entrada, onde eu possa retomar as minhas posições. Só que esse sinal ele não vai se dar dentro da No Trade Zone, tá? Enquanto a gente não fizer essa limpeza aqui no book, enquanto a gente não limpar essa alavancagem aqui, pode ser que a gente fique preso ainda durante um período maior. Quando a gente fala sobre correções ali mais significativas no Bitcoin, a gente precisa de um movimento bem clássico para a gente entender que a correção ela aconteceu, que é exatamente a realização de prejuízo. Quando a gente tem altas realizações de prejuízo, a gente sabe que muitos players novatos saíram do jogo, entregaram a toalha, capitularam e aí a gente está dentro de uma região de fundo, onde a gente teve uma pressão de venda muito massiva. Depois que essa pressão de venda ela cessa, a gente tem oportunidades para retomar altas. Olha só. Se a gente olhar aqui para o que aconteceram aí nos últimos meses, né? Últimos meses não, né? Nos últimos anos, desde dezembro de 2023, todo o fundo ele foi marcado por uma grande realização de prejuízo. Essas grandes realizações de prejuízo, elas nos abrem margem para a gente fazer novos investimentos. Veja que desde quando a gente saiu ali dos 70 não, desde os 85 mil dólares, veja que a gente não tem grandes realizações de prejuízo acontecendo. Aconteceu uma grande realização aqui no dia 23, no dia 30 de maio, mas não foi uma realização significativa assim comparado com o que acontece no passado, principalmente a gente falando em zonas de all-time high. As zonas de all-time high geralmente elas têm a maior realização de prejuízo porque muitos players acabam entrando dentro dessa região. Para que a gente entenda quando esses players eles vão entrar em prejuízo ou não, a gente precisa colocar eles dentro de fase de capitulação. Hoje esses players eles estão um pouco longe da sua fase de capitulação. Veja que a fase de capitulação desses players novatos também são as regiões de fundo, quando nós temos correções ali, por exemplo, em gráficos diário do Bitcoin. E se a gente olhar aqui para um price action, a gente sabe que o 4 horas ele já corrigiu. O único time frame que ainda não houve uma correção foi dentro de um gráfico diário. Se a gente tem uma correção dentro de um gráfico diário, a gente chega dentro dessa capitulação aqui do investidor de curto prazo. E aqui é uma excelente região para a gente poder entrar, tá? Acredito que a gente vai chegar dentro dessa região não tão fundo quanto nós chegamos anteriormente. Acredito que a gente pode chegar em formas de agulhada, igual aconteceu aqui em maio de 2024, tá? Se a gente olhar para o preço, para o custo desses investidores, tá? As pessoas que estão ali de 3 a 6 meses dentro do mercado, que a gente está considerando, as pessoas que entraram em 2025, a gente consegue entender exatamente qual que é o custo dessas pessoas, qual que é o preço que elas pagaram. E para as pessoas que entraram em 2025, a gente sabe que elas são pessoas novatas, que elas entraram no jogo agora. E tá tudo bem se você entrou em 2025 dentro do mercado cripto. O que você tem que aceitar é que você é um novato, que você não sabe investir ainda e que você vai precisar de anos e experiência para você realmente lucrar dentro desse mercado. Nós estamos falando do mercado financeiro, onde 95% das pessoas perdem dinheiro dentro do mercado financeiro.
Esses outros 5% que ganham dinheiro são as pessoas que conseguem entender como que esse jogo funciona. E não, você não vai entender como que esse jogo funciona assistindo um vídeo de 10 minutos ou assistindo um vídeo no TikTok ou no Instagram acreditando que você está aprendendo alguma coisa. Não é assim que você vai aprender a investir. Serão anos de experiência acostumados a analisar dados, entendendo os comportamentos do ativo, até que em um determinado momento você tenha um profissionalismo aonde você consiga definir as tendências. Entenda, meu caro, investir não é descobrir uma média móvel, investir não é descobrir um RSI e acreditar que somente aquele indicador vai revolucionar, que você simplesmente aprendeu e daqui para frente você está milionário. Olha só, eu estou nesse jogo aqui desde 2018 e até hoje eu não paro de estudar, não paro de comprar informações novas, privilegiadas, para que eu possa tomar decisões cada vez mais assertivas. E, inclusive, uma das coisas que faz com que o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão ele tenha menos volatilidade para baixo é exatamente o investimento que eu venho fazendo no meu conhecimento e também nas informações privilegiadas que eu venho comprando. Quando a gente olha para 2024, a gente tem uma volatilidade na queda muito maior do que a gente teve no final de 2024, início de 2025. E quando a gente olha para esse patamar agora, a gente tem muito menos volatilidade do que a gente teve aqui atrás. As estratégias, elas continuam a mesma de faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. Só que, na ponta de preservar dinheiro, cada vez que o tempo passa mais, eu tenho mais capital, a empresa está maior, eu posso fazer mais investimentos e comprar mais informações privilegiadas para que eu tome mais decisões assertivas. Isso é exatamente uma bola de neve. Mesmo eu, com anos de experiência e milhões investidos dentro do mercado cripto, eu estou o tempo inteiro estudando, buscando novas informações, buscando como afiar o meu machado, para que na hora que eu dei uma machadada na árvore seja muito mais precisa do que ela foi lá atrás, beleza? Bom, se a gente analisar o custo dos investidores que entraram em 2025, hoje o custo deles está em 97 mil dólares. É uma região próxima da onde que nós estamos hoje. Eu acredito que a gente vai chegar até 97 mil dólares. Acredito que não, que a gente teria uma correção muito forte aí para que a gente chegasse até 97 mil dólares. E caso a gente chegue até 97 mil dólares, as coisas elas podem ficar um pouco mais negativas, o sentimento do investidor pode mudar muito. Mas eu não descarto a possibilidade da gente ver o Bitcoin de volta ali na casa dos 100 mil dólares, tá? Eu acredito sim numa possibilidade da gente vir buscar esses patamares de preço. Eu vou descartar a hipótese disso? Não, nem a de 97 mil dólares eu descarto, eu estou preparado para essas oportunidades. Mas caso o preço ele comece a reverter também, caso o preço mostre sinais claros de alta saindo de dentro de uma no trade zone, eu também vou retomar as minhas posições. Não vou ficar esperando o olho da mosca lá nos 97 mil dólares, porque a gente sabe que aquelas pessoas que esperam os 12 mil dólares, elas ficam para trás até a gente chegar nos 40 mil dólares. E aí é o momento que você se toca de que não, nós não vamos mais parar em 12 mil dólares. Ou seja, sempre que você investe, você deve ter uma tese e uma antitese. Você não deve se prender ao ego de estou certo ou estou errado. Você deve simplesmente focar em fazer dinheiro. Hoje eu, Gui Teles, estou vendido. Hoje a carteira dos meus clientes está com 95% do patrimônio protegido. Isso significa que eu vou ficar aguardando o mercado desabar para que a gente entre. Olha só, se o mercado voltar a subir com força, a gente vai recomprar as nossas posições. Inclusive posições que a gente vendeu muito bem. Olha só. Ronin foi um dos ativos que a gente vendeu ali em 71 centavos. Depois que eu vendi ele em 71 centavos, eu cheguei a recomprar esse ativo em 67 ali, só que eu fui estopado nessa operação, porque o mercado subiu, logo em seguida ele caiu ali. Infelizmente, não tive a oportunidade de realizar mais uma vez nessa segunda subida aqui, porque isso aconteceu também durante a madrugada, ou durante o período que eu já estava fora das minhas operações. Estopou, mas beleza, só que a gente sabe que as vendas elas foram feitas lá em cima. Tive um leve prejuízo acontecendo aqui com esse stop, mas as vendas foram feitas aqui em cima. Ou seja, quando a gente olha do ponto de venda do ativo, até esse momento ele já caiu 17%. Não acredita? Tá aqui o print dentro da carteira Rumo ao Milhão. Vamos fechar nossas posições em Ronin em 71 centavos.
a gente tinha 10% da carteira em Ronin, ou seja, a gente tinha uma alta exposição nesse ativo. A gente simplesmente sai desse ativo e agora a gente assiste a correção desse ativo. Quando ele mostrar um sinal de reversão, a gente reentra nele também. Mesma coisa aconteceu para a IXBT. Essa daqui eu não fiz reentradas, só fiz a venda lá em cima nos 24 centavos. Se a gente olha desde o ponto de venda da carteira rumo ao milhão até esse presente momento, 25% de desvalorização. Não acredita? Tá aqui o print na carteira rumo ao milhão. Vamos vender metade das nossas posições em AXBT em 24 centavos. Olha esse print aqui. Print lindo, né? E aí algumas pessoas vão falar, se só vendeu metade. Não, logo em seguida, dentro do mesmo dia, eu comentei também, vamos vender o restante das nossas posições em 23 centavos também. Ou seja, nesse momento eu vejo o mercado caindo e ele está muito abaixo do preço de venda que nós fizemos nas altcoins. E olha só, a XBT entregou 36% de alta em questão de 2 dias. Isso é um lucro absurdo que nós tivemos ao longo de 2 dias, ao longo de uma semana, quando a gente considera Ronin e a XBT, e a gente fez 2 movimentações nesses ativos com esse tanto de lucro, na casa dos 30%. Ou seja, ter vendido o ativo e assistir essa queda, meu caro, essa queda para mim ela é um silêncio. Ela não impacta na carteira, ela não impacta na carteira dos meus clientes. Meus clientes podem deitar e dormir tranquilo. Eles não precisam se preocupar quando eles abrem assim que acordam o TradingView de manhã e começa a ver os ativos aqui tudo no vermelho. Eles não precisam se preocupar com isso, porque eles estão protegidos. E tudo que a gente vai fazer daqui para frente é buscar por novos pontos de compra. Esses pontos de compra se darão ou em uma queda ou em uma retomada de alta, porque hoje nós estamos dentro de uma no trade zone. E você hoje tem uma oportunidade de entrar e pegar o mesmo custo das compras que eu farei lá na frente. Essas compras se darão hoje, amanhã ou daqui a uma semana, não sei. Quando a gente sair de dentro da no trade zone, a gente vai tomar decisões de entrada. Essas decisões de entradas, elas também serão dentro das altcoins, porque eu adoro operar as altcoins, principalmente nesse ciclo, aonde ela nos entrega altos lucros em questão de alguns dias, a gente vende, ela devolve tudo, a gente consegue recomprar. Se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, se você quiser comprar e vender aquilo que eu estou comprando no ponto que eu estou comprando e vender junto comigo, porque sim, eu sou um cara que vendo, eu não fico rodando bons projetos, eu não fico acreditando em moedinha que vai me deixar milionário. Eu simplesmente compro, surfo e vendo. Se você está preparado para fazer isso, você pode copiar e colar todas as minhas decisões, ou melhor, você pode receber na tela do seu celular uma mensagem minha com aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo. Quer participar disso? Basta você clicar no primeiro link da descrição e você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira rumo ao milhão ela é para você ou não, se faz sentido você ter uma carteira dinâmica. Afinal de contas, se você estiver esperando uma lista de 10 bons ativos, esquece, a carteira rumo ao milhão ela não é para você. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, aonde você vai receber as notificações de compra e de venda. Esse app você também pode acessar ele pelo browser, pelo seu computador. Quando você acessar o app aqui, você vai conseguir ver exatamente todas as minhas decisões, todas as estratégias que eu venho aplicando, as estratégias de compra, as estratégias de venda, você consegue ver tudo isso na tela do seu celular. Se você quiser acessar pelo computador, é exatamente essa plataforma aqui onde eu faço essas publicações também. Preço de compra, preço de venda, gerenciamento da carteira, tudo o que você precisa para copiar e colar as minhas decisões. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clique nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas se você está pronto para ter uma carteira dinâmica, uma carteira que compra e vende os ativos e não é uma carteira de trading, tá? Não é uma carteira de alavancagem, nada disso, é uma carteira de investimento, de acúmulo de patrimônio. O meu foco dentro da carteira rumo ao milhão sempre é esse gráfico, uma crescente nesse gráfico. E para que esse gráfico cresça, eu preciso fazer 3 coisas: fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro. Ou seja, continuar trabalhando, continuar tirando parte do meu salário para que eu faça investimentos, continuar multiplicando, preservando, pegando o preservado com aquilo que eu fiz, multiplicando e assim continuar essa jornada ao longo do tempo.
Se você quer seguir essa jornada junto comigo, sem que você entenda de análise de price action, de análise on-chain, sem que você tenha acesso a essas informações, sem que você invista para contratar informações privilegiadas, você pode fazer tudo isso copiando e colando as minhas decisões. Carteira Rumo 1 Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!